Olá, esse é mais um podcast do Cine Clube. Mas antes da gente começar o nosso debate, confira agora trechos do filme. O meu nome é André e esse aqui é meu primo, Antônio. E esse vídeo é pro mundo inteiro nos ouvir. Rapaz, como é que a gente não viu isso? Como é que a gente deixou chegar nesse ponto? Como é que a gente riu disso? E a médica? Meu nome é Antônio. Eu era negro. Hoje, sou melanina acentuada. Será que a gente nota quando a história está acontecendo? O seu país de origem, no continente africano, te aguarda. O meu é preto. Esse negócio de ir pra África é tão bom, por que a senhora não se candidata? Eritreia ou Namíbia? Namíbia não. Amsterdã não rola, né? Havaí. O senhor surfa? Surf. Eu quero ir pra África. Quero ir e quero voltar. Eu sou livre. É com muita satisfação que eu assumo o Ministério da Devolução. Os anteriormente denominados negros começam a ser retirados imediatamente do território brasileiro. Você é branco. Você é branquismo ou você é preto, rapaz? Nós pedimos que a população expresse o seu desejo e colabore com a ação. Medida provisória 1888. Bora, aqui tem duas. O que é isso que tá acontecendo aqui? Você é cubana. Eu sou baiana. Capitu, volta pra casa. 1000 nações moldaram minha cara. Agora tudo é racista. Eu também já sofri racismo por causa do meu cabelo. O meu país é meu lugar de fala. A gente está se organizando em lugares como esse. Vou renascer os quilombos? Afrobanca, a gente prefere assim. Ninguém é obrigado a ir, não é? Não. Vai quem quer. E agora? Tudo vai dar certo. De fala. A gente acabou de conferir o trailer do filme Medida Provisória, do diretor e ator Lázaro Ramos. A história se passa num futuro distópico, em que o governo brasileiro decreta uma medida que obriga os cidadãos negros a voltarem à África, como uma forma de reparar os tempos de escravidão. A partir desse conflito e da história de amor vivida por Capitu, interpretada por Thaís Araújo, e Antônio, vivido pelo ator Alfred Enoch, o filme debate questões sociais contemporâneas. O roteiro é baseado no sucesso da peça Namíbia Não, de Aldri Anunciação, que também integra o elenco como ator. Essa história foi escrita originalmente em 2011. Lázaro então se apaixonou pelo texto e o adaptou para o cinema em 2015. O filme foi filmado em 2019 em diversas locações na cidade do Rio de Janeiro. Então, agora a gente vai conferir o trailer do filme A Mulher Rei. A história se passa em 1800, em que a general Nanisca, vivida pela atriz Viola Davis, treina um grupo de mulheres guerreiras para proteger o reino africano de Dahomey de uma ameaça estrangeira. A diretora é Jeannie Prince Bythewood. An evil is coming that threatens our kingdom, our freedom. But we have a weapon. They are not prepared for. My king, the Europeans wish to conquer us. They will not stop until the whole of Africa is theirs. We must fight back for our people. Nanisca, you are asking me to take them to war. War. Some things are worth fighting for. Don't know who take my power, my power. Don't know who take my power. You
You are called to join the King's Guard. No kingdom in all of Africa shares this privilege. Train hard, fight harder. We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die. Bom, gente, eu estou aqui com o Edgar Bravo, cantor e compositor, com a Poliana Amaro, advogada e comunicóloga, e a Joyce Lima, jornalista e assessora de comunicação. A gente vai falar agora sobre 2 filmes aí que ganharam destaque no cinema recentemente, que é o Medida Provisória e A Mulher Rei. É lógico que a gente vai começar também, provavelmente, a falar de outros filmes, mas o bate-papo vai render principalmente sobre esses 2 filmes. E a primeira pergunta que eu tenho para vocês 3 é se vocês se identificaram em algum momento com alguns personagens retratados nesses 2 filmes. Quem quer começar a responder essa pergunta para mim? Bom, eu vou... Vai lá, Edgar. Não, eu vou deixar essa para as meninas, porque temos 2 mulheres pretas nesse podcast e um homem preto, e eu sempre tive em mente que aonde existe uma mulher preta e um homem preto, a vez sempre vai ser da mulher preta, e aqui nós temos 2. Então, obviamente, a primeira palavra sempre será das meninas. Agradecemos. Opa, obrigada. Pode, Joyce. Opa, então tá. Sobre a identificação, a pergunta é essa, né? A identificação com um dos personagens de ambos os filmes. Isso é uma pergunta bastante difícil, porque na Mulher Rei a gente tem personagens muito impactantes, né? O protagonismo feminino. E eu fico um pouco complicado dizer qual personagem ali eu me identifico, né? Porque a gente tem uma mulher soberana, né, ao lado do rei, que é interpretada pela Viola, Ioma Akpogutó. Temos a filha, que é uma guerreira jovem. Eu acho complicado, eu não sei se eu consigo te responder em relação à Mulher Rei, uma personagem que eu me identifique, porque eu encaro a história de uma maneira muito ancestral, e aí eu acabo levando para esse campo, né? Porque a gente fala de guerreiras arrocis, que no filme a gente conhece como Agogie, né? Mas são as arrocis, que também tem uma correlação com Oiá, então fica um pouco difícil para mim dizer assim. E também é minha mãe de cabeça, então fica um pouco complicado, assim, porque eu acabo me identificando com muitas e ao mesmo tempo é muito grandioso. Eu fico um pouco distanciado nesse sentido, né? Eu acabo me identificando com todas de alguma maneira. Agora, no Medida Provisória, eu acho muito interessante, desculpa, gente, eu não gravei o nome da personagem da Thaís Araújo, Capitu. Capitu. Eu acho muito interessante a personagem com todas as suas questões, principalmente porque são personagens que não são colocados à margem, não são personagens que não são colocados num elenco pobre, são personagens de classe média, são personagens que têm instrução, são médicos, são advogados, são jornalistas, e somos nós, né? A gente está refletido nesse sentido, porque, obviamente, a gente tem uma população preta no Brasil, em que a classe média soberanamente ainda é branca, né? A gente tem uma porção muito pequena de pretos que ascenderam, então a gente não se vê retratado dessa forma nas produções audiovisuais, nas novelas, enfim, a gente está sempre num papel muito, eu não diria nem caricaturizado, mas um papel muito já clichê, né? Claro que existe essa realidade, mas também existem outras, e existem outras maneiras de você retratar o preto
dentro de um espaço onde ele é um intelectual, onde ele é um ser pensante, onde ele é tão sábio quanto o branco ou mais, né? Então, por exemplo, a personagem da Capitu é uma personagem que me impactou nesse sentido, né? Porque é uma médica preta, e é uma médica que tem as suas questões, porque quase no final do filme, né, ela toma a palavra e fala das questões dela de ser confundida, né, de não ser vista como uma profissional, como uma médica preta gabaritada, é sempre visto num papel inferior. Nesse ponto eu me identifico, porque ainda causa estranheza algumas pessoas me enxergarem como uma pessoa que pode ser um ser pensante, uma mulher preta, uma mulher jornalista, uma mulher que tem um pensamento crítico, que pode falar sobre outras coisas para além do tema preto também, pode falar sobre política, pode falar sobre tantas outras coisas, pode falar sobre filosofia, pode falar sobre sociologia, pode falar sobre muitos outros temas, não só nesse recorte. Então, nesse ponto, vejo esse lado da Capitu. Tem uma outra questão que meu Deus, eu tinha que ter anotado, do personagem que tem um namorado branco. Eu esqueci o nome do personagem, peço aí a cola de vocês. Por quê? Isso me impactou porque eu sou casada com um homem branco e tenho uma filha branca. Minha filha é loura. É o Ivan. Desculpa, é o Ivan. Isso aí. Ivan com Santiago, né? Isso. Então, eu sou casada com um homem branco, tenho uma filha branca, e me vejo o tempo todo nessa realidade e observando toda essa situação, né? Observando todo o cenário, toda a realidade, tudo que me impacta nesse sentido, né? Eu tenho uma filha branca que eu procuro colocar ela em meios que ela se enxergue como uma pessoa branca amanhã, filha de uma mulher preta, e que não me use como ponto de estratégia para dizer que é antirracista. Então, tudo isso atravessa, tudo isso me atravessou e eu fiquei muito impactada. Acho que eu falei um pouco demais, mas eu não sei, eu acho que eu consegui te responder. Não, gente, não preocupem com esse tempo, não. A gente vai ter um tempo bom para todo mundo. E para você, Polly, como é que você viu isso? Tem algo aí que você acha que converge com o que a Joyce falou? Algo... Tudo. Tudo. Eu acho que tratar sobre essa temática, principalmente para nós que somos mulheres negras, perpassa bem no que ela disse da questão da ancestralidade, da personagem da Capitu também está dentro disso. É uma personagem que ela traduz fielmente o que é ser uma mulher negra dentro de uma sociedade. A gente abraça a sociedade, a gente ampara a sociedade. Como a gente já sabe daquela questão da pirâmide, né? A gente ampara essa sociedade e a gente alicerça essa sociedade. E por isso a gente está aí para tomar todas as lapadas que essa sociedade tem para dar para a gente, porque a gente está sempre à margem, não interessa o quanto a gente estude, não interessa a posição que a gente tenha, podemos ser ricas, podemos ser pobres, nós sempre vamos estar à margem, não interessa. A Joyce, uma jornalista, eu, uma advogada e comunicóloga, com ela 2 faculdades ou 3 faculdades, pós-graduação, mestrado, não interessa. Somos mulheres negras. Para a maioria das pessoas, somos simplesmente mulheres negras. E ser preto no Brasil é uma... No Brasil não, no mundo. A gente sabe que é no mundo, mas acontece que no Brasil a gente tem visto que está cada vez mais difícil, sem querer fazer qualquer alarde político, mas nós tivemos um governo ao qual a situação da pessoa negra e as outras minorias foi ameaçada, a nossa existência foi ameaçada. Está ameaçada, porque a partir do momento que a gente abriu essa caixa de Pandora,
não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que a gente, infelizmente, abriu essa caixa e a gente vai ter muito problema com isso. A gente não é a mudança de governo que vai mudar o cenário, e isso me preocupa muito, porque o que foi descoberto, agora eles têm armas para lutar e exército para lutar por essas, nem sei classificar, essas avalanche de coisas horríveis, né? Então, alguns pontos que a Joyce falou, que eu acho interessante a gente falar, que eu consigo fazer um elo entre as duas histórias, né? Nos dois filmes que nós estamos tratando, é justamente desse papel da mulher na sociedade. A Capitu, ela é uma personagem que ela é médica, ela é uma personagem que ela passou em um outro universo ali dentro daquela história, que é a questão da margem a qual foram colocadas as pessoas que conseguiram fugir, que foram se aquilombar para tentar essa sobrevivência. E ali dentro, a gente vê que a história da pessoa negra é muito diferente dentro desse aquilombamento. Quando a gente está dentro dos nossos iguais, a nossa situação, a nossa história é muito diferente. O impacto da medida provisória para aquelas pessoas que estavam ali dentro do aquilombamento, ela foi diferente do que para os rapazes, né? Para o Antônio, para o André. Por quê? Porque a Capitu estava vivendo ali dentro um mundo muito diferente. Ela estava entendendo a condição dela de mulher negra perante os seus iguais. Tanto é que eu não sei se... Eu não vou me lembrar do nome do personagem. Tinha uma senhora lá dentro desse Afrobank que ela é como se fosse uma anciã dentro daquele aquilombamento. Era uma pessoa muito sábia. Tem uma pessoa assim que passava um ensinamento, e que a Capitu também transmite muito desse conhecimento, dessa sabedoria, e é uma sabedoria que, como a Joyce falou, é ancestral. A mulher negra, ela é sábia por natureza. Ela pode não ter nenhum tipo de conhecimento, mas ela é sábia por natureza. Por quê? Porque a gente aprendeu com as nossas mães, que a gente aprendeu com as nossas avós, seja na simples feitura de uma comida, quanto na transmissão do nosso conhecimento. Então, a mulher negra, ela é diferenciada do homem, porque até por causa da questão da sociedade machista mesmo, né? Isso aí também é uma questão que é complicada também para o homem negro. Eu acho que o Edgar também vai poder falar sobre isso, porque o homem negro ele tem muitas barreiras por causa do machismo, né? Dessas questões do homem machista, do machismo, que o machismo atrapalha justamente o homem negro um pouco mais que o homem branco. E que, voltando a essa questão, acho que é importante a gente falar a respeito dessa sabedoria da mulher preta. A mulher preta, ela é transmitida nas duas histórias de uma maneira muito importante e impactante. Na história do Lázaro Ramos, né, no medida provisória, a gente vê uma mulher moderna, uma mulher que ela é letrada, que ela é sábia, seja por ensino mesmo, né, ou por cultura, foi repassada essa cultura ancestral para ela. Já no Mulher Rei, a gente vê uma sociedade que ela é efetivamente regida pela mulher negra, pelas mulheres pretas. As mulheres, na verdade, o rei, ele está ali como se ele fosse um enfeite. No momento em que a gente consegue perceber que ela desafia a ordem dele para ir atrás da filha dela, ela mostra essa ancestralidade que eu estou falando, e ela mostra, você pode mandar muito, porque você tem o trono, mas agora quem é a rainha aqui sou eu. Eu vou cumprir o que tiver de ser feito para eu recuperar a minha filha e as minhas irmãs, porque, querendo ou não, ela estava querendo recuperar as guerreiras dela também. Nunca, no início ela até fala que se ficou para trás, infelizmente, né? Que é uma coisa da guerra que a gente sabe, que é uma defesa, mas
ela impõe a sua vontade. E a mulher preta, quando ela impõe a vontade dela, dificilmente ela vai ser parada. E é isso que a gente precisa entender, e aí que eu acho que é a questão da identidade. Quem consegue perceber, a mulher preta que consegue perceber esse raciocínio, ela sabe que ela está armada para ser muito maior na sociedade do que o lugar que a gente que é imposto para a gente. Não sei se a percepção de vocês é essa, mas para mim o que me traz é justamente uma força. A palavra é força. É perceber onde a nossa força pode nos levar. Entendi. Ô, Edgar, eu vou chegar no C. É só para não perder o fio da meada da folha aí. Calma que tem muita pergunta para você ainda, viu? É o seguinte, para não perder esse fio da meada que vocês duas falaram aí, eu notei também que tem uma questão muito forte sobre a maternidade em ambos os filmes. Eu queria que vocês duas... Como é que vocês duas viram isso, né? Essa questão da maternidade da mulher negra. Retratada de forma tão diferente no filme, mas ao mesmo tempo tem um ponto em comum. Para mim, desculpa me colocar para falar primeiro, mas é porque eu acho que a Joyce vai ter um material melhor para falar que eu, porque ela é mãe. Eu sou uma mulher negra, eu sou solteira, eu não tenho filhos e não pretendo ter filhos, mas eu sou uma pessoa que eu cuido dos meus como se eu fosse mãe. E eu acho que isso é uma característica da mulher preta também. A mulher preta, ela tem esse cuidado. Tanto é que a gente vê que na sociedade, a maioria das mulheres pretas que trabalham na casa de pessoas brancas, elas são... Claro que não é do jeito que é colocado, mas elas são mães dos filhos das mulheres brancas e criam essas crianças. Muitas das vezes elas não vão ser recompensadas por tal coisa, e elas abandonam entre aspas, né? Dentro do que, infelizmente, é imposto, ela acaba transferindo a criação dos próprios filhos para criar os filhos dessas outras mulheres. Então, já está na nossa natureza isso. E é uma coisa muito interessante. Não estou desfazendo de nenhuma mãe, assim, mas eu consigo perceber muito facilmente o cuidado que a mãe preta tem com os filhos. É aquela coisa de meus pintinhos são meus, e os pintinhos dela podem ser os pintinhos filhos e os pintinhos amigos, os pintinhos familiares. A gente briga pelos nossos, porque a gente sabe que estar em uma posição de desvantagem. Então, a gente luta muito pelos nossos. Agora, eu imagino que se eu fosse mãe, eu ia ser uma mãe meio doida. Então, eu também... Talvez seja por isso que eu evite, né? Mas eu acho que, nesse ponto, a Joyce vai até concordar comigo. Ela, enquanto mãe, vai poder dizer um pouco melhor sobre isso. Então, sobre a questão da maternidade da mulher preta, aí eu volto lá atrás na ancestralidade africana, porque a gente falando de ancestrais africanos, de ancestres, né, de mulheres que são as nossas ancestrais, e aí de seres divinizados e tudo mais, porque os ancestrais, eles viveram, né, esses seres viveram e foram divinizados a partir do culto que se tem a esses antepassados, que foi muito bem retratado na Mulher Rei, que é o culto que a gente chama de culto de Aizan, né? Porque a gente fala de um território darromeano, então, quando é território darromeano, a gente fala do culto de Aizan, que é o culto de antepassados desse grupo etnolinguístico. E aí, quando eu falo de mulheres africanas, que remonta a esse tempo, a gente fala de mulheres que são matriarcais, dentro, obviamente, de questões que são patriarcais também no cenário africano, mas que elas tiveram papéis fundamentais dentro dessa sociedade. E aí, quando a gente retrata essas mulheres que hoje são as nossas ancestrais, a gente fala delas como as Iais. Iais nada mais é do que mãe, traduzindo. São as mães. Então, quando a gente fala de seres divinizados, né, que aí, como eu falei no início, como a gente fala de Oiá, como a gente fala de Iemanjá, como a gente fala de Oxum, e de todas as Iabás, né, que são as divindades femininas, que são as mães, a gente retrata elas como as Iais,
né? Então, essa questão da maternidade, ela pega lá atrás, né, junto com essas histórias, dessas vivências que a gente chama de ITAM. Então, a gente já carrega isso de antemão. Eu acho que esse processo, ele, por conta de toda uma questão escravagista, ele também foi muito, curiosamente, deturpado ao longo do período, assim, né, desse período escravagista, como pegando carona no que a Poliana falou, mas puxando por um lado mais problematizador, digamos assim, porque a gente tem os nossos ancestres que chegaram no solo brasileiro e que se tornaram as amas, que se tornaram as mães daqueles filhos brancos, das mulheres brancas, e que elas tiveram seus filhos separados delas quando elas saíram, né, dos seus territórios, ou quando esses filhos nascem aqui e depois se tornam homens, mulheres escravizadas, né? Então, elas passam também por essa dor que é a separação e a ferida que é constantemente massificada, a ferida que é constantemente ali colocada naquelas mulheres que não têm seus filhos, mas têm que cuidar dos filhos das brancas. Isso é muito complicado. Eu acho que a gente tem dois lados. A gente tem essa questão maternal que vem da nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo, uma maternidade que nos é imposta, né? Porque a gente teve que cuidar das pessoas brancas. E isso é muito complicado, a gente transar isso na nossa cabeça, né? Acho também, o que me impactou muito, por exemplo, que na Mulher Rei a gente fala de mulheres que não podiam engravidar porque a premissa delas serem guerreiras, elas não podiam ser mães, mas aí a gente tem um drama nessa história que é justamente a soberana que é mãe, né? Olha aí, e que tem uma herdeira que sai muito a ela, puxa muito, herda muito toda essa parte guerreira dela, que é a guerreira jovem, né? Então tem esse drama, tem toda essa complexidade, e é uma filha preta, oriunda de um estupro, né? Então fala da violência sofrida pela mulher, pelo branco e também pelo negro, né? E aí a gente tem também, na medida provisória, duas situações que me chamaram a atenção. Uma que é a Capitu vivenciando todo esse drama, toda essa questão, né? Todo esse impacto de uma sociedade racista grávida. E esse questionamento de ser ou não ser mãe nesses tempos, que é o que a gente tem esse questionamento. Ser ou não ser mãe nesses tempos em que a gente vive, né? A gente tem essa pergunta. A gente tem também as nossas respostas para isso. E que bom que hoje a gente tem a liberdade de escolher ser ou não ser mãe nesses tempos. A gente ainda tem uma imposição muito, muito machista, muito patriarcal, né? Eu, com 30 anos, comecei a ser cobrada de ser mãe pela sociedade, pela família. Fui mãe aos 33. Até um pouco antes dos 30 eu já estava começando a ser cobrada. E então hoje a gente pode ainda assim escolher, né? E ela passou por esse drama, né? E lógico, um filho preto, porque o pai é preto, mas também a gente tem uma personagem, deixa eu ver aqui na minha colinha se eu consigo identificar o nome dela. Não tem na minha colinha. Que é a personagem de uma mulher preta que foge na mata. E ela vê essa mulher preta e ajuda ela. E essa mulher, ela tem uma filha que, na verdade, é uma filha albina, né? Não é uma filha de etnia branca, né? Não é caucasiana, na verdade, é uma menina, uma criança preta, mas que ela é albina. Mas que ela é lida, né, aos olhos da sociedade como branca. E aí, isso me pega de duas formas. Uma, porque eu tenho uma filha branca, e eu me vi assim, como seria se fosse comigo? Eu ia ser separada da minha filha. Com toda, já sou implicitamente, tacitamente, eu já sou separada da minha filha, porque minha filha vivencia coisas na infância, já que eu não vivenciei. A minha filha passa por privilégios que eu não passei. A minha filha passa por privilégios pelo aspecto físico que ela tem, que eu não tenho,
né? Então, eu já sou separada da minha filha, nesse sentido. E como eu vou lidar com isso ao longo do tempo, à medida que ela vai crescendo? E aí, essa mulher, ela tentam separar ela da filha dela, porque ela é lida como branca, apesar de ser preta, e a gente também passa a gente passa a problematizar, a refletir sobre o colorismo, né? O que abarca aí o colorismo, o que abrange o colorismo, porque tem essa parte que me pega, né? E também tem uma outra passagem do filme que o rapaz, mas eu vou ser preso, eu sou branco, mas o cara ele só tem passabilidade para algumas coisas, porque para outras não. Como diziam os meus tios, a galera do samba, passou de 6 horas da noite, você é preto. Não tem pardo, não tem nada, mas você tem a passabilidade para algumas questões. Eu tenho passabilidade em determinadas situações que a minha amiga, que é preta, retinta e é descendente direta de um nigeriano, não vai ter, né? Então, são essas questões que eu vi e que me pegaram pelo lado materno e também pelo lado do colorismo. Passo a bola aí para vocês. Beleza. Então, falando em passar a bola, agora eu vou passar a bola para o Edgar. O Edgar aí, até para responder para a gente de que forma ele viu aí esses personagens no filme e por onde que ele quer começar, né? Qual filme você quer começar? Se houve essa identificação para você como homem preto? Olha, A Mulher Rei foi um filme que me pegou em diversos pontos, porque eu sou de uma família em que, majoritariamente, a presença feminina ela é escancarada. Primeiro que a minha família ela foi regida por uma super matriarca, que foi a minha avó Alzira, que teve 10 ou 12 filhos. A minha família por parte de mãe, eu sempre faço um recorte muito específico da minha família por parte de mãe, porque é a família que eu tenho o maior contato desde sempre. E a minha avó teve, eu acho que foram 10 filhas e 2 filhos. E um desses filhos já é falecido. E todas essas mulheres, né, incluindo a minha mãe, são as pessoas que mandam na casa, né, em cada uma em suas casas. Então, foi o filme mesmo que me pegou. Sobre os personagens, né, com os quais eu mais me identifiquei, eu sou um cara muito de ir para cima das coisas, né? Eu me tornei essa pessoa desde que eu passei a entender a minha negritude, porque eu passei muitos anos não entendendo e não querendo aceitar também. A gente se conhece já há mais de 10 anos e eu vivi um relacionamento muito extenso, muito longo, justamente com um homem branco que foi o meu primeiro e único namorado. Então eu atravessei por coisas muito, muito fortes naquele relacionamento que impactaram diretamente nessa minha descoberta e também aceitação à negritude. Eu sempre vejo a questão do machismo sendo reproduzido dentro da nossa comunidade. Vejo muitos homens gays como eu reproduzindo esse machismo, mas vejo isso muito acontecendo entre os homens héteros, porque eles se sentem muito próximos da branquitude e eles não estão. E eu vejo muitos homens héteros, muitos homens pretos héteros, muitas das vezes fazendo um papel ali de bobo da corte, né? Eu até acho meio feia essa expressão, mas eu não consigo ver de outra forma. Mas, sobre os personagens que eu mais me identifiquei em cada filme, como eu disse que eu sou um cara muito de ir para cima, eu me identifiquei muito com a personagem da Isolde. Infelizmente, ela morre ali. E também me identifiquei muito com o personagem do Seu Jorge, que é o André. E eu acho que foi uma pena também o personagem dele ter morrido. Não deveria. Um personagem que deveria ter ficado até o final. Mas, uma outra coisa. As meninas falaram sobre a presença de uma personagem mais velha ali no Medida Provisória. Eu não sei se vocês três vão se recordar, mas aquela senhora não é atriz. O nome dela é Diva Guimarães, e ela estava em alguma palestra do Lázaro Ramos. Eu não sei se foi em algum TED ou se foi em alguma Flip, e ela pediu a palavra, porque ela era professora, na verdade.
Isso tem mais ou menos uns 5, 6 anos. E aí ela pediu a palavra, ela se emocionou, o Lázaro Ramos chorou muito. E aí eu acho que quando esse filme saiu, ele explicou, né, para a imprensa e para o público o porquê daquela mulher ali, né, fazendo aquele papel que para mim tem um peso absurdo e ela retrata a ancestralidade ali. Não sei, eu acho que eu falei 300 mil coisas ao mesmo tempo. Não. Faz parte do podcast isso, Edgar, é assim mesmo. É muita coisa para falar, é muita referência que dialoga de forma até cruzada mesmo, né? Porque são 2 filmes, eu acho que são 2 filmes muito potentes, entendeu? E que a gente vai levar anos e anos para processar esses filmes, porque não são filmes fáceis de processar também, né? Acaba de ver o filme. Eu falei para você, uma medida provisória, eu não sou um cara de tipo, saiu, corre para ver. Eu não sou, eu sou assim com tudo. Com filme, com série, com documentário, com música, saiu. No meu tempo eu vejo. Quando eu sentir que devo ver, eu vou assistir, ou então eu vou pegar para ouvir. E o Medida Provisória, eu não sei porquê, eu vinha relutando assistir esse filme. Eu não sentia coragem para assistir, eu tinha medo de assistir esse filme. Mas eu sentia que em algum momento eu ia ter que ficar frente a frente com esse filme. E aí, quando você me convidou para o podcast e você falou os filmes que eu teria que ver, eu falei, eu sabia que em algum momento esse filme iria cair no meu colo. E eu assisti esse filme agora. Hoje é terça-feira, eu assisti esse filme no domingo. Eu não assisti nem quando você falou sobre o podcast. Eu ainda demorei um pouco para poder assistir. Fiquei muito impactado, porque é algo muito... a sensação que eu tenho é de que é algo que realmente poderia acontecer. E achei muito emblemático esse filme ter sido retratado, o cenário geral dele ser o Rio de Janeiro, porque, para mim, o Rio de Janeiro é a cidade que mais retrata a desigualdade social no Brasil. Exatamente. Eu acho que a Joyce mora no Rio de Janeiro também, né? Se não me engano. O Átila, obviamente, mora no Rio. Estivemos juntos no ano passado. Mas o Rio de Janeiro, para mim, é a cidade que mais retrata a desigualdade social no Brasil. Porque a pobreza e a nobreza estão ali muito próximas uma da outra. Então, achei muito emblemático também esse filme ter sido retratado justamente no Rio de Janeiro. A Joyce levantou a mão? Desculpa, a Joyce levantou a mão e eu fui atropelando. O que acontece é o seguinte, eu brinquei com um amigo meu, eu falei assim, Caio, esse filme, Medida Provisória, é o nosso filme de terror. É boa isso, frase, eu entendi o que o Edgar quis dizer. Eu também enrolei para ver esse filme, porque eu sabia que ia doer na carne. E eu não conseguia parar de chorar no final dele, assim como eu não consegui parar de chorar no final de Mulher Rei, mas por motivos distintos. Mulher Rei, porque eu senti a potência e a importância daquela mensagem, principalmente enquanto uma mulher negra. Mas agora, Medida Provisória é realmente o nosso filme de terror. É o que a gente mais teme. É o que a gente, para nós, é muito mais fácil acontecer o que aconteceu nesse filme, na vida real, do que qualquer outro filme de terror bobo que a gente veja por aí, de qualquer entidade paranormal. Porque, para nós, o nosso terror é a realidade. Exatamente. E isso que a Polly falou é tão real, porque a gente já conheceu todos aqueles personagens ali. Todo mundo já conheceu. A personagem, por exemplo, da Renata Sorrah, porque a gente tem que falar sobre a parte branca que tem naquele filme, porque existe a parte extremamente racista e tem a parte antirracista também, que é retratado pelo personagem que faz o namorado do rapaz. Mas, por exemplo, a personagem da Renata Sorrah, gente, ela pode ser uma vizinha minha aqui, ó, do lado. É aquela tiazona da família dos nossos amigos brancos, aquela que senta numa mesa de domingo e começa a falar as besteiras. Mas eu fui educada assim. Porque na minha época as coisas eram diferentes. Que bom que as coisas estão mudando. Que bom que as coisas estão mudando. Eu acho que a gente tem um caminho gigantesco pela frente. A gente tem um caminho muito grande pela frente.
Recentemente, eu estava numa roda de conversa, coisa de mesa de bar, né? E aí me fizeram duas perguntas muito emblemáticas. A primeira delas é se eu acredito no fim do racismo, e eu disse que não. Não acredito no fim do racismo, mas eu acredito na crescente do antirracismo. Eu acredito, muito. E a outra pergunta que fizeram também, porque tinham outros homens pretos na mesa, como homem preto, qual é o seu maior sonho? E aí os caras começaram a falar, eu queria mais justiça para os meus, eu queria políticas mais inclusivas, eu queria um acesso melhor à educação e à saúde. E aí, na hora que chegou a minha vez, e você, Edgar Bravo, qual é o seu maior sonho como homem preto? Falei, sabe qual é o meu maior sonho como homem preto? Que os meus tenham direito à fragilidade, que a gente possa chorar, que a gente possa saber pedir colo, porque a gente, além de ser colocado sempre nessa posição de muita força, a gente se faz muito forte o tempo todo, mas é para sobreviver, é porque a gente tem sempre que provar algo a mais, porque nunca tá bom, nunca é o suficiente, nunca é o bastante. Eu, como cantor, eu estudo técnica vocal há mais de 8 anos. Só como lírico, eu já estou estudando há mais de 3 anos. Mas aí vem um cantor branco mediano e ele consegue alcançar um sucesso. E a sociedade sempre vai dar mais importância para as pessoas brancas do que para as pessoas pretas. Querem ver um exemplo disso? Teledramaturgia, atual, agora, 8 de novembro de 2022. Se vocês ligarem na TV Globo, a gente vai estar vendo que é uma personagem da Jade Picon que não atua bem. E a galera está dando muita importância para isso, para falar mal dela. Mas a galera não dá importância para falar bem da Gabriela Moran, que está na novela das 7, e é uma mulher trans preta, que faz o papel de melhor amiga da Thaís Araújo. Por que a gente não fala dessa garota que atua super bem? Por que a sociedade sempre vai direcionar o olhar para as pessoas brancas? E isso bate muito com o que eu estava falando ali atrás. Eu não acredito no fim do racismo, mas eu acredito numa constante crescente do antirracismo. Isso eu acredito sim. Pegando um pouco de carona na fala do Edgar, que eu acho ela muito, muito, muito importante, que faz a gente refletir, e eu acho que a Joyce vai concordar comigo, que como a gente é jornalista, e a gente também já vivenciou as barbaridades que se fala dentro de uma redação, né? E inclusive, Edgar, eu acho que essa figura da mulher, assim, da personagem da Renata Sorrah no filme, ela é tão simbólica e ela é tristemente universal, que ela está em todas as esferas, e principalmente no trabalho. Joyce há de concordar comigo que essa figura, há chefes assim, há líderes assim, entendeu? De diversas formas. Mas o que eu queria pontuar, inclusive, é que não é como não queria culpar, mas a mídia tem um papel muito forte nisso. E nós, jornalistas também. Inclusive nós, jornalistas que somos brancos, sabe? Como eu. E quando você vê a mídia, que é a mídia que direciona isso, né? Você tem a parcela da sociedade também, que é um círculo vicioso, fica ali um retroalimentando o outro, mas são os grandes veículos de comunicação que sempre vão dar esse espaço maior para a população branca, né? E deixando sempre à margem a comunidade negra. E a gente vê esse exemplo agora, tipo assim, eu fico pensando, se medida provisória teria o mesmo impacto se não fosse hoje, sabe? Todo o contexto que a gente está vivendo. É um filme forte, com uma história muito foda, com uma história muito, né, muito, muito impactante, mas ele também veio na esteira de outros filmes lá atrás. Talvez, assim, se não tivesse existido Pantera Negra, sabe? Cabe um caminho absurdo dentro do cinema, né? Eu não sei se vocês concordam aí, principalmente Joyce, com essa coisa que eu falei da crítica da imprensa, tá vendo? Eu também acabei falando várias coisas na mesma frase. Queria jogar essa bola para vocês também. Eu concordo plenamente, né? A gente tem uma imprensa extremamente branca, né, extremamente racista, que direciona tudo exatamente como os padrões que a gente está inserido, né? A gente está inserido num padrão eurocêntrico, num padrão totalmente embranquecido, e a mídia reforça, né, tudo isso. Então, concordo plenamente com você, os líderes, né? A gente tem pessoas, sim, que são jornalistas que são incríveis e pretas, mas a gente tem papéis de liderança, as pessoas que são brancas dentro desses conglomerados, né? Das grandes imprensas. A gente agora tem
Aí eu não sei se talvez seja a minha bolha, porque eu sigo muito Notícia Preta, O Mundo Negro, Pretitudes, Portal GLE10, eu sigo esses portais e outros, né? Guia Negro, que já é de afroturismo. Só que aí você vê que são mídias que já estão começando a se impor nesse cenário. A gente já tem uma veiculação de conteúdos ali muito mais direcionados, mais nichados, né? Só que, obviamente, é uma parcela muito menor em relação a tantas outras mídias, e principalmente essas que projetam essa parte cultural. Então, a gente tem também um direcionamento cultural, assim, a gente tem digamos que um projeto onde você coloca as pessoas numa forma e essas pessoas vão consumir aquilo que é direcionado, as pessoas vão pensar de acordo com aquilo que é direcionado, porque tudo isso é muito bem encaixado e eu vejo como um projeto. Não à toa, por exemplo, no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, a gente não tinha, que eu vou puxar para um outro campo, mas para poder contextualizar isso. A gente não tinha, por exemplo, muito predominantemente a cultura sertaneja no Rio de Janeiro. A gente tinha a cultura do pagode, do samba, do funk. A gente tinha essa cultura também muito da axé, quando, né, estourou o tchan e tudo mais, veio essa cultura baiana para a gente também. Mas o sertanejo, não. A gente não tinha cultura sertaneja aqui. E aí isso foi introduzido aos poucos por uma indústria fonográfica, por uma indústria televisiva, audiovisual. Tudo isso foi entrando pelas brechas, né, capturando as pessoas de uma tal maneira que eu creio piamente que é muito alinhado com esse pensamento que a gente tem hoje, totalmente conservador, totalmente mais racista do que se já é, né? Totalmente voltado, totalmente alinhado com o que a gente tem, por exemplo, de política. Eu acho que tudo casa. A gente aprende na faculdade que a mídia também é um poder, também é um pilar dos poderes. E a gente é capaz de formar as pessoas a partir do que se veicula, do que você recorta para essas pessoas. Então, as pessoas elas foram moldadas também de uma tal maneira, e aí você vai direcionando através do que é politicamente interessante, do termômetro do momento, né? Então, por isso que a gente tem uma Jade Picon aí super em alta, mesmo sendo uma atriz questionável, né? A gente tem aí cantores super em alta que são extremamente questionáveis. A gente tem uma cultura em alta quando a gente tem tantas outras riquezas. A gente tem um país extremamente assim, imenso. A gente tem uma cultura preta, indígena, e da mescla também do preto e do indígena. A gente tem tudo isso, mais um pouco, e isso é muito pincelado, muito caricaturizado, né? A gente tem aí o tráfego totalmente embranquecido e por esses vieses mais conservadores. Então, concordo plenamente. A culpa é muito grande da mídia, da imprensa, extremamente, porque é o meio em que você está formando ali determinados pensamentos e culturas também. Só a gente parar para pensar, inclusive, que foram quase 3 décadas, por exemplo, o Jornal Nacional colocar um negro apresentando a bancada, né? Isso é um passado recente, né? Tipo assim, é um negócio muito problemático, né? Do quanto que as evoluções aí dentro da pauta dos 6, né? Elas são devagar no Brasil, né? Não sei se é assim no mundo todo também, né? A gente tem o próprio Barack Obama, como foi presidente dos Estados Unidos, quanto tempo se levou, né? Então, assim, quando você vê o avanço, ele demora bastante. É uma coisa que sempre pegou muito para mim, né? Desde que eu passei a entender a minha negritude, eu fui buscar sobre certas coisas. Então, por exemplo, a gente consegue ver hoje campanhas publicitárias de grandes marcas estreladas por pessoas pretas. A gente consegue assistir uma novela das 7 ou das 21 com a presença de pessoas pretas, né? A gente tem aí essa nova novela das 21 horas, que tem ali uma mulher preta, né, de pele um pouco mais clara, mas ainda assim uma mulher preta. E a gente vai vendo isso, né? A gente vai vendo
cantoras negras tendo destaque, a gente vai vendo rappers tendo destaque, a gente começa a assistir filmes estrelados por pessoas pretas, mas eu sempre procuro buscar quem é que está por trás disso, sabe? Eu não quero saber somente se tem uma modelo preta estrelando a campanha publicitária de uma grande marca. Eu quero saber se o CEO daquela marca é uma pessoa preta. Eu quero saber se o dono da agência de publicidade é uma pessoa preta. Eu quero saber se o diretor da novela é uma pessoa preta. Então, por exemplo, Medida Provisória é um filme dirigido pelo Lázaro Ramos, mas ele não é o cara que é o dono do filme. O dono do filme é o Daniel Filho, que é um homem branco. Já A Mulher Rei, por exemplo, é um filme dirigido por uma mulher preta. O nome dela está até aqui, Gina Prince Bythewood. Coloquei na colinha. Então, a representatividade, para mim, ela vem dos bastidores. Porque, legal, a gente tem que ter isso aí mesmo. Eu quero um âncora preto, eu quero uma Maju Coutinho apresentando Fantástico, eu quero jornalista preto no Jornal Nacional, eu quero uma mulher preta protagonista de novela, eu quero um homem trans preto protagonizando uma campanha de um produto de maquiagem. Mas eu quero saber se o cara que dirigiu aquela campanha também é da comunidade preta, ou se ele está cercado ali de pessoas brancas, dizendo como ele deve agir, se comportar e se portar, porque tem isso também. Então eu acho que o buraco sempre é mais embaixo e o caminho ele vai ser longo, por muito tempo, mas eu torço para que as próximas gerações não passem pelas coisas que os nossos antepassados passaram e pelo que a gente passa. Eu penso dessa forma. Eu queria até complementar isso que o Edgar falou, que outra coisa que eu vejo também, outra pergunta também tem que ser feita nas comissões, por exemplo, da Academia do Oscar, de um prêmio que é dado com um determinado jornal, sabe? Quantos desses júris tem a pessoa da comunidade negra? Exatamente. Não é? Porque você tem o outro lado também, que a gente respinga de novo na mídia. E na mídia, chefes de redações, né, Joyce? Quantos ali são? Você tem, por exemplo, um nome muito marcante, muito foda, que é a Flávia Oliveira no Globo, mas só olhar os barões do Globo, quem provavelmente vai ser um monte de homem branco, entendeu? Então, tipo assim, é um outro lado da moeda também que acaba influenciando esse círculo vicioso. Posso me colocar como advogado do diabo? Sim, por favor. Isso. De forma alguma, eu estou refutando o que o Edgar falou, mas é um ponto que eu acho importante a gente voltar aqui. A gente não pontuou a questão do antirracismo? Até que ponto a gente precisa só direcionar esse olhar para quem compõe esses bastidores e, às vezes, rechaçar o fato deles serem brancos e deixar de encará-los como aliados? Porque a gente precisa de aliados. A gente vê muitas pessoas que se colocam como aliadas, e são aliados reais, não são aliados, eu brinco que são aliados do mês de novembro, né? Porque aliado do mês de novembro é porque está na moda a consciência negra, então vamos, né? Então a gente tem algumas pessoas que se mostram, estão dispostas a estar nesse papel, né? E eu acho que isso deve ser valorizado, a gente precisa contar com essas pessoas, sim, porque a voz delas, infelizmente, ainda é mais importante que a nossa. E eu vou dar o exemplo do escritório que eu trabalho. Eu trabalho num grande escritório de advocacia aqui de Belo Horizonte, e eu fui trabalhar nesse escritório com uma vaga para mulheres pretas. Eu fui para lá por isso, entre aspas, né? Claro que passei pela entrevista, né? Mas a premissa da vaga eram mulheres advogadas pretas. Quando eu entrei para esse escritório, eu entendi que lá dentro, um escritório formado exclusivamente pelos donos dos escritórios, eles são todos brancos. Mas são pessoas que estão dispostas a modificar a estrutura da advocacia, de modo geral. Não vou falar só a de Minas, não, porque eles reconhecem o privilégio deles e eles reconhecem o quanto o meio jurídico é branco.
é elitista. E eles querem modificar essa estrutura. E eu percebo que a todo momento, inclusive, só para pontuar isso mesmo, hoje mesmo eu tive uma reunião com a equipe de compliance do escritório. E é uma das premissas que foi colocada pelo escritório é da possibilidade da modificação dessa estrutura da diversidade. Não são somente advogados pretos que temos lá no escritório, temos também advogados que são gays, lésbicas, né, eles não têm esse tipo de dúvida do que eles querem construir dentro dessa advocacia que eles defendem. E eu acho isso muito importante. E aí que eu acho que a gente não pode demonizar 100% isso. Não estou dizendo que o Edgar estava fazendo isso, mas eu acho que é um ponto que é importante a gente pensar. Vamos procurar gente que está disposta de verdade a ser aliado. Eu tenho certeza que no meio da música tem alguém, no meio da comunicação tem sempre alguém. É importante a gente ter uma estrutura preta, é fato. A gente precisa abrir os caminhos para os nossos, mas a gente ainda precisa desses aliados. Isso que a Polly pontuou mega, ultra bem, tinha um pouquinho aqui na minha colinha, justamente sobre a importância dos aliados. Uma amiga minha, não tem muito tempo isso, ela chegou para mim e falou assim, cara, eu não sou racista, eu não me posiciono muito nas redes sociais porque eu tenho medo da minha família, né? Porque eu tenho uma parte da minha família que, enfim, é racista, mas eles dizem que não são. Cara, o que eu faço para me tornar uma pessoa antirracista? Eu falei, bom, a primeira coisa que você vai fazer é reconhecer os privilégios que você tem. Você consegue reconhecer pelo menos uns 5, 6? Reconheceu? Beleza, e aí, o que você vai fazer com esses privilégios que você tem agora? Né? Porque eu quero você trabalhando junto comigo. Quero você trabalhando para mim. Falei assim para ela. E aí, depois que você reconhecer isso e passar a entender os privilégios que você tem, cara, sabe o que você vai fazer para se tornar uma pessoa antirracista? Você vai incomodar a sociedade. Porque o antirracista, o papel da pessoa antirracista é incomodar a sociedade. Eu falei, cara, como que você vai incomodar a sociedade? Você trabalha num escritório administrativo. Eu falei, cara, você vai chegar lá no escritório que você trabalha, tem quantas pessoas? 10, 12, 15? Ah, ela falou assim, não, tem 20. Eu falei, então, você vai chegar lá na segunda-feira, você vai bater o olho em cada um e falar assim, porra, quantas pessoas pretas tem aqui? Pô, tem uma? Tá. Você tem quanto tempo de empresa? Você acha que você pode ir lá na gerência do RH, bater um papo com uma assistente ou com um gestor? Você consegue fazer isso? Ah, consigo porque a gerente do RH, ela é uma pessoa super cabeça aberta. Eu falei, então, você vai pedir uma horinha com ela, 10, 15 minutinhos, e você vai perguntar para ela. Por que lá na repartição que você trabalha, tem pouquíssimas pessoas pretas? É assim que você vai fazer. O papel da pessoa antirracista na sociedade é incomodar mesmo. É tocar na ferida. É isso que vocês têm que fazer. Foi o que eu falei para ela. Aí ela sempre vem e me conta uma historinha. Ah, eu dei cutucada hoje. Ah, eu conversei com tal pessoa. Ah, eu consegui reverter uma situação. Eu falei, é isso aí. Continue incomodando, porque esse é o caminho mesmo. É gerar incômodo. E trazer respostas. A gente tem dois personagens em ambos os filmes, né? Um que é o rapaz até que trabalha com a personagem da Adriana Esteves no Medida Provisória, no início do filme. Aí, ao longo daquele processo que tem a medida provisória, aí a gente descobre lá que ele tem um namorado negro, e aí ele vai parar lá naquele como uma espécie de quilombo urbano moderno, né, que o pessoal faz para se refugiar, e ele mesmo vai começar a lutar contra aquele sistema. E tem um outro personagem, a Mulher Rei, que é o rapaz que é colonizador, que é de Portugal, parece que ele é filho de uma brasileira, um negócio assim, né? E aí ele acaba meio que se apaixonando, ele se apaixona pela filha da Viola Davis, naquele processo, e tenta mudar o curso. Eu queria saber se esses dois personagens no filme, cada um com a sua dimensão e contexto tão diferente, se eles se encaixam nisso que você acabou de falar, diga lá atrás, agora uns minutos atrás, e Capoli falou, dessa luta antirracista. Deixa eu começar, então, pelo personagem de A Mulher Rei, que é o Malik. E, gente, eu tô com uns personagens bem fresquinhos aqui na memória, porque 5 minutos antes da gente começar o podcast, eu estava assistindo ainda A Mulher Rei. Eu estava terminando de assistir. E o Malik, né, ele é um personagem preto de pele mais clara.
Porque no filme ele diz que ele é filho de mãe preta e de um homem branco. E tem uma cena muito emblemática nesse filme, porque ele faz parte ali da equipe de compradores de escravos, né? Então ele está ali junto com a galera branca, circulando ali, transitando, né? Junto com a galera branca. Só que tem uma cena muito emblemática do filme, que é onde estoura uma briga, que o personagem branco vira para ele e fala: dê graças a Deus por você não estar junto a eles. Então isso volta lá atrás. Quando a Joyce falou sobre colorismo, eu estava aqui, tipo, com a mão no rosto, prestando atenção em tudo que ela estava falando, porque isso bate muito justamente com o que a própria Joyce estava falando. Muitas pessoas pretas, de pele mais clara, elas pensam ter uma maior passabilidade na sociedade, elas acabam tendo mesmo. Eu costumo dizer que aqui em casa eu sou a pessoa preta com a pele mais escura. Minha irmã é mais clara do que eu, meu pai também é mais claro do que eu, minha mãe também é mais clara do que eu, somos todos pretos, mas eu sou a pessoa preta com a pele mais escura, e eu costumo dizer que passou daqui, do tom de pele que eu tenho, é ladeira abaixo para uma pessoa preta nessa sociedade. E o personagem branco do filme Medida Provisória, o que acontece ali naquele quilombo urbano, né, aquele julgamento que ele sofre, aquela sabatina que ele sofre, cara, é porque a gente já levou tanta porrada de gente branca que quando alguém chega se mostrando muito aliado, se mostrando muito disposto a estar do nosso lado, cara, a gente fica mesmo com o pé atrás. A gente sente muito medo, porque quando a gente leva um golpe, cara, demora tanto tempo para a gente se reerguer, e aí a gente não quer levar mais, sabe? A gente não quer levar mais, então a gente sente medo. Então eu me identifiquei muito com aqueles personagens que eram descrentes, e aí a personagem da Thaís Araújo, a Capitu, ela pede a palavra ali no meio de todo mundo, e ela praticamente recém-chegada ali, né? E muito mais nova do que outras pessoas também que estavam ali. Mas eu acho que vem muito por causa disso, sabe? A gente já levou muita porrada de gente branca e a gente realmente fica cansado. A gente realmente fica desacreditado. Mas eu sou um cara esperançoso, então eu sempre dou uma chance, sabe? Isso linka muito com o que a Polly falou ali depois de mim, né? Sobre a importância dos aliados, né? Sobre a importância, sim, de ouvir essas pessoas, porque realmente essas pessoas, elas realmente têm vozes mais fortes do que a gente na sociedade. Mas quando a gente leva um golpe, cara, é difícil da gente se reerguer, mas a gente consegue. Como, eu não sei. Mas a gente consegue. Joyce, levantou a mão. Quer falar ainda? Eu. Então, o que acontece em relação a essa questão, né, do aliado? O Malik, a Mulher Rei, ele realmente existiu, que era o Francisco Félix de Souza, que era um traficante de pretos escravizados, e ele era realmente um homem preto e de mãe preta e de pai branco, português. E ele era, assim, digamos que um braço assim, do Rei Guezo, e inclusive ele ajudou o Rei Guezo a assumir o poder, porque o Rei Guezo ele sofreu um golpe do irmão, e como é retratado no filme, né, o irmão, porque na verdade Rei Guezo ele era o predestinado para assumir, né, o Império da Arrumiana. E quem destinou, inclusive, foi a mãe dele, que foi a primeira que cogitou dali. Só que aí o irmão dá esse golpe, né, o que é muito contado nas histórias dos lusitanos africanos. Isso não é uma história assim inédita, já aconteceram outras passagens de irmãos que deram golpes e tal, e assumiram o trono ali, a dinastia, e aí aconteceu isso com ele. E aí por isso que o irmão dele manda a mãe dele para o Brasil, né, na condição de mulher preta escravizada, e ela chega aqui e há
uma suspeita de que ela tenha sido a fundadora do Tambor de Mina, né, que é digamos que um braço do candomblé. Há essa suspeita da mãe dele, né, da mãe de Gueso. E aí o Félix de Souza, ele ajuda o rei Gueso a assumir esse trono, a destronar o irmão. Então ele tem esse papel histórico mesmo. Isso ficou um pouco reduzido no filme, porque ficou mais romantizado. Ele ficou ali como um papel secundário, onde ele realmente ajuda, mas não diretamente ao rei Gueso, ele ajuda através de uma paixão, né? Tem isso, e no Medida Provisória tem essa questão do personagem, né, do namorado branco ajudar ali, se propor a ajudar, né, a comunidade preta. O que eu vejo, na verdade, que me chamou a atenção é que são pessoas que, por conta de uma relação de afeto, de uma relação romântica, de uma relação amorosa, elas se propõem a serem aliadas. Porém, elas ainda assim estão imersas a uma estrutura racista, a uma estrutura embranquecida, a uma estrutura onde ainda assim elas vão nos prejudicar de alguma forma. Elas precisam reconhecer que elas estão imersas nessa estrutura e como elas podem fazer para se dissociarem mais fidedignamente assim, dessas estruturas que elas estão inseridas e que nos escravizam e que, né, colocam a gente nesse lugar. Né? Então, acho que o filme acaba trazendo isso implicitamente, tanto de um lado quanto de outro, e aí fica também uma reflexão para as relações que são, como se fala? Fugiu a palavra. Interraciais? Interraciais, isso mesmo. Fica essa reflexão para as relações interraciais, porque elas existem, porém, ambos terem essa visão honesta de como cada um é visto socialmente, de como isso impacta socialmente para cada um, né, nesse cruzamento, né, como impacta o homem ou a mulher branca que está com uma pessoa preta, e tudo que a pessoa preta pode passar perante os familiares brancos, perante a sociedade, e vice-versa, né? O outro lado, né, da ponta também. Eu acho que isso traz uma reflexão muito grande, que eu pude linkar nesses dois filmes em relação a isso, né? Então, é o antirracista, ou pelo menos a semente, né, do antirracismo, mas ainda assim são pessoas brancas inseridas numa estrutura que privilegia e que vai chicotear a gente, entendeu? A Polly, levantou a mão agora. Como a minha função hoje é colocar a lenha na fogueira... Isso aí, eu gosto disso, vamos lá. Vamos a 2 pontos que nós conversamos aqui nessa última etapa aqui dessa conversa. Primeiro, o amor interracial. Temos um grande problema dentro da comunidade preta, que é o que é chamado de palmitagem, e que é tão demonizado, especial para as pessoas que têm um envolvimento maior com a causa. E o amor interracial, ele é desvalorizado para as pessoas que têm esse envolvimento maior, e poderíamos falar sobre esse assunto de maneira exclusiva, inclusive. E a gente pode ver no filme que, dentro daquela sociedade, primeiro, um ponto importante também que a gente comentou por alto aqui, que é a solidão da mulher preta, né? As mulheres daquela aldeia, não sei como dizer, daquela sociedade, para elas é imposta a solidão porque elas são pessoas que estão a serviço da guerra. Não podem ter filhos, como a Joyce mencionou, e muito menos um relacionamento. Quem dirá um relacionamento interracial? Né? Então, a gente percebe que, em um dado momento em que percebem que a princesinha está conversando com o Malik, já julgam. Espera aí, está conversando com o branco?
né? E aí você vai contra duas condições, de uma mulher preta estar com um homem branco e também da mulher preta que ela é guerreira, ela não pode ter ninguém. Ela é uma pessoa de guerra. E um outro ponto também que eu queria questionar vocês é a respeito dos pretos colonizadores. Porque lá dentro do filme a gente percebe, é dito, na verdade, no filme, sobre algumas aldeias que escravizam outras aldeias para servir a essa coroa real da Europa ou de qualquer outro país. E aí, como é que a gente fica com essa questão? E um preto que serve ao branco em desfavor do preto? Então, são 2 pontos para a gente pensar aqui. Eu sabia que a Joyce ia levantar a mão. Eu já estava esperando. Vamos lá com a Joyce primeiro, depois vamos para o Edgar também, que levantou a mão. Vamos lá. Ele botou lenha mesmo, né, Polly? Os dois vieram assim, ó, pá! Isso aí, vamos lá. Assim, esse é um tema muito sensível, né? Inclusive muito complicado, porque especificamente quando a gente está ali no dia 20 de novembro, sempre tem um ser que vai falar assim, mas você está ali cultuando zumbi escravizou, né? Os africanos se escravizaram, como é que é isso? E aí a gente tem uma estrutura escravagista nesse período, né, colonial, no período das grandes navegações, né, a gente tem essa disputa de soberania, de império, e aí a gente tem essa contaminação europeia dentro do continente africano que foi completamente partilhado entre os países europeus, e aí a gente tem a inserção da estrutura escravagista, colonial dentro desse continente como um projeto, como uma ferramenta de enfraquecimento daquela estrutura ali, né? E isso também é colocado de uma maneira muito interessante no filme, porque ao contrário da vida real, o rei Guezo, ele foi um rei que era a favor, sim, do comércio de pessoas escravizadas, dos cativos. Ele não era esse ser humanozinho zen, super tranquilinho, não, vamos acabar com a escravização. Não, ele não foi esse rei. Ele não foi esse rei Sussa, muito pelo contrário, ele foi um rei bastante rígido, né, nesse sentido. Então, a gente tem essa movimentação no continente africano que foi uma entrada pelas brechas para poder enfraquecer aquela estrutura que era muito coesa, né? A gente sempre teve ali datado questões sensíveis, né, tribais, né, territórios disputados, isso é visto tanto pela historicidade quanto até pelos itãs, como eu sempre falo, mas por conta dessas disputas, desses domínios que são culturas vigentes da época, a Europa entra por essa brecha para enfraquecer algumas questões muito fortalecidas. A gente não tem uma África, países como Nigéria, que, né, aquele pedaço ali que compreendia, na ocasião, Oió, a gente não tem ali o Dahomey, que hoje é Benin, a gente não tinha ali territórios que eram pobrecitos, né, que não tinha nada, como a gente vê de forma tão distorcida retratada. A gente tinha ali um império, a gente tinha construções, a gente teve pretos astrônomos, a gente teve bibliotecas, a gente teve tudo isso dentro desses impérios. O branco, quando chega ali, ele vê isso, ele vê o poderio intelectual, ele vê o poderio de uma sociedade totalmente estruturada, ele não chega ali a Deus dará, né, com tudo ali, tipo, animalizado, como é colocado quando a gente aprende, né, em história na escola. O buraco é muito mais embaixo. E aí essa estrutura escravagista entra de sola para justamente enfraquecer. É que nem só mudam os nomes, porque a gente tem isso hoje em dia em outros países, no Oriente Médio. A gente tem de sola toda uma cultura armamentista, né, e um fomento de guerra que quem lucra não são aquelas pessoas que estão guerreando. Então, a gente tem uma corrosão ali social muito forte e a gente vem sofrendo isso
dos europeus desde que a gente se entende por gente, desde que mundo é mundo, desde que eles são seres humanos ali, né, pensantes. Essa é a minha contribuição aí para a polêmica. Edgar? A minha contribuição para a polêmica é justamente falando sobre afeto, né? Porque eu acho que de todos os direitos que nos são negados, o afeto, eu acho que é o maior deles e é o que acaba passando batido pela sociedade, porque a gente precisa ser forte, a gente precisa ser batalhador, a gente precisa ser guerreiro, mas a gente não merece carinho, a gente não precisa de amor, porque a gente é muito forte. Então a gente não precisa de um afago, a gente não precisa de afeto. E eu, como homem preto e gay, eu sinto isso. E teve uma vez, eu acho que eu já conversei sobre isso com o Átila. Eu tinha uma amiga, e digo tinha, porque não somos amigos mais, e era uma mulher preta, gorda, lésbica, casada com um homem trans preto. E num certo momento, eu estava conversando com ela sobre a questão da solidão, que também me assola. Então, por exemplo, eu estou sozinho, estou solteiro já há mais de 4 anos. Há mais de 4 anos, eu não sei o que é ter um relacionamento amoroso. Bem diferente dos meus amigos brancos, que se terminar hoje, dia 8, dia 15 já está conhecendo outra pessoa. Se eu conhecer uma pessoa hoje, ficar 2, 3, 4, 5 vezes e falar assim, poxa, a gente está aqui se conhecendo, né? A gente já ficou 4, 5 vezes, a gente está trocando ideia. O que você acha da gente começar a aprofundar essa relação? Ah, não, mas eu não estou pronto para namorar, não. Ah, beleza, então vamos dar uma segurada na onda, então, né? Vamos ver o que vai dar. Sabe o que dá? Daqui a 20 dias o cara tá namorando um e ainda coloca assim como legenda no Instagram. Você me encontrou enquanto ninguém procurava. Eu já passei por isso, diversas vezes. Então é muito importante a gente falar sobre afeto e entender que a gente merece sim. Não é que a gente precise, não. A gente merece afeto. E eu acabei me perdendo. Qual foi a outra pergunta que a Polly fez, gente? Jogou na fogueira. Acho que foi até que eu levantei a mão. É porque quando eu ouço vocês falando, quando eu vejo vocês falando, gente, parece que tem uma enciclopédia sendo aberta e eu só vou aprendendo e colhendo. Ela perguntou sobre a questão dos negros que escravizavam outros negros. Sim, isso. Dessa representação. Isso. Trazendo agora para o nosso cotidiano, trazendo agora para 2022, são as pessoas pretas que frequentam e têm acesso ao meio branco. Eu poderia ser essa pessoa, porque eu, Edgar Bravo, sou um homem de 35 anos e desde sempre eu frequentei o meio branco, desde sempre. Então, por exemplo, a minha vida escolar, ela foi toda dentro de um meio branco. Eu nunca pisei numa escola pública. Eu não sei o que é estar numa escola pública. Eu sei porque minha mãe é professora da rede pública há mais de 10 anos, há 15 anos, eu acho. Mas ter a vivência de escola pública como um aluno, pegar uma greve, eu não sei o que é. Porque eu sempre estive nas escolas particulares. Do maternal ao cursinho pré-vestibular, sempre estive lá. Então, os meus amigos, em maioria, sempre foram pessoas brancas. Em diversas... Eu não tenho contato mais com essas pessoas. Mas em diversas situações, eu fui o preto pet. Aquele que estava ali para servir de chacota da galera branca. Ah, não, gente, mas a gente está brincando sobre isso aqui, mas o Edgar é preto, ele não liga, não. Passei muito tempo não ligando. Só que aí depois, quando a ficha cai de que você é preto e de que se um celular some numa sala de aula, por mais que ninguém te aponte, a mente da pessoa branca vai dizer que foi a pessoa preta que roubou, porque é sempre muito importante dizer que a maioria das pessoas brancas, elas têm um pacto narcisista entre elas, e é uma coisa muito forte. Brancos sempre vão defender brancos, muitas pessoas não acreditam. Mas é só cair uma agulhinha no chão que a galera branca sabe do que eu tô falando. Então eu acho que o preto colonizador é o que frequenta o meio branco, né? É o músico que só toca em casamentos de pessoas brancas. É o cara que trabalha numa escola particular e todos os alunos são brancos, e os professores são brancos, e ele tá lá sempre no happy hour no final de semana. Então é essa galera que às vezes esquece que é preta. O preto colonizador, ele esquece que ele é preto, mas ele nunca pode esquecer
que ele é preto. Eu sei que a Polly levantou a mão, só para eu não perder essa fala do Edgar, que eu queria dar uma provocação, jogar lenha na fogueira agora. Vocês acham que a figura do Mussum, nos Trapalhões, foi essa figura? Não Foi. consciente, né? Porque você ficou Foi. falando isso, eu fiquei lembrando disso. Foi, Né? porque o Mussum, nos Trapalhões, ele era o cara pé rapado, né? Até uma expressão feia essa, que já deveria ter caído por terra, mas ele era o cara que vivia sem grana, ele era o cara que vivia bêbado, ele era o cara que sempre servia de chacota para os outros, ele era sempre o engraçado da galera. Para mim, era o melhor ator de todo mundo. Concordo com você também. Também acho. Mas ele sempre foi colocado nessa caixa. Assim como o Grande Otelo, que foi um dos maiores atores desse país, sempre foi colocado nessa caixa, né? É isso. Vai, Polly. Vai lá, Polly. Hoje eu tô aqui para provocar. Hoje Eita, eu tô na vamos lá. maldade. E aí, o que vocês acham que esse papel que eu falei com vocês também é exercido pela polícia ao criminalizar o policial preto, ao criminalizar o preto da favela? Totalmente. E vem novamente daquela estrutura escravagista. A polícia é o símbolo da estrutura escravagista que ainda vigora aqui. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, ela vem de uma linhagem, né, da polícia que fiscalizava os pretos que ficavam em espaços públicos que não eram destinados a eles. Os pretos, eles tinham que ficar nas regiões mais periféricas por conta de todo um processo higienista, né? Então, a polícia vem para poder colocar os pretos para debaixo do tapete. E foi assim que os pretos eles foram recuando, foi assim que os pretos foram ocupando as favelas, as comunidades. Aqui no Rio a gente tem o Morro da Providência, que é a primeira comunidade do Rio de Janeiro, que fica na zona central do Rio de Janeiro, que na ocasião era uma região, digamos que periférica, se você, né, analisar ali no que era, aonde, né, circulavam as pessoas brancas, a sociedade, né, aquelas que não eram colocadas à margem. Então a polícia vem disso, ela fazia o papel regulador de colocar o preto à margem da sociedade, e isso tem isso vigora até hoje, porque a raiz é essa. Então a gente tem pessoas pretas que acabam assumindo o capitão do mato, né, dentro das polícias, que não conseguem se enxergar como pessoas pretas que estão matando seus, porque essas pessoas, como Edgar falou, nem sempre vivem no meio branco, porque tem muito policial, sobretudo militar, né, que a gente está falando de uma outra esfera que não ganha a mesma remuneração de uma polícia civil, de uma polícia federal. A gente tem muitos pretos que vivem em comunidade junto com outros pretos, mas ainda assim eles estão tão adoecidos e tão envenenados dentro de uma estrutura racista, que é a polícia militar, que ele passa a ser branco também. É o preto que é aceito pela branquitude, né? Porque ele está ali a serviço da branquitude. Então, ele esquece que ele é preto, ele vai escotear o outro preto vai ser o suspeito para ele, sendo que ele também é o primeiro a ser suspeito sem a farda. Porque de farda ele está ali a serviço, e sem a farda? Como é que ele fica? Não é? Como a gente teve casos aqui de policiais que foram mortos porque estavam à paisana passando por uma blitz. E aí foram mortos, mas eram PM. Né? Então, tem essa questão do capitão do mato moderno, infelizmente. O policial preto sem a farda, ele é parado por outro policial e pedem o RG dele. Eu, como homem preto, eu costumo dizer que eu atravessei algumas estatísticas. Primeiro que eu passei dos 30 anos, né? Então eu já sou sobrevivente por aí, que eu já tô com 35, daqui a pouco com 36. E também tem uma outra coisa interessante que nunca aconteceu comigo. Eu nunca levei dura da polícia. Mas outros amigos meus pretos já levaram. Inclusive, eu tenho um super amigo meu que é preto, Samuel. Samuel é mestre, é doutor, o cara tem, sei lá,
4, 5 faculdades, está na segunda, na terceira pós, e ele é um cara mais novo do que eu, um homem preto também. E ele morava aqui em Volta Redonda. Eu sou de Barra Mansa, mas Volta Redonda é uma cidade vizinha, e ele morava na parte central de Volta Redonda, que é uma parte bem nobre. E aí, um dia ele estava lá chegando na casa dele e tipo, opa, o que você está fazendo aqui? Ué, eu moro aqui. Moro ali, ó, ali é a casa da minha mãe, eu moro ali. Beijo, boa noite. Sabe? Então, é sempre esse tipo de desconfiança, né? E isso quando a abordagem não é mais truculenta. Eu nunca passei por uma abordagem do tipo, mas eu sei que é algo que dói e que machuca muito. E que causa um trauma que é irreversível. Alguém quer complementar? Que a gente já está chegando no fim, que a gente já passou do horário, inclusive. Joyce, vai lá, Joyce. Eu complemento nesse sentido, inclusive, de pretos que estão... eu esqueci de baixar a mão, eles estão me sinalizando aqui. Dos pretos que estão em posições de vigília e de segurança. Não só os pretos que são policiais, sejam civis, militares, né, federais, mas também dos pretos que fazem esse papel, né, de alguma força que traz a segurança. Porque, por exemplo, eu nunca passei por nada em relação a policiais. Eu nunca passei por nenhum tipo de agressão, de racismo. Acho que para a mulher preta, eu não moro em comunidade, então, sendo uma mulher preta que não mora numa comunidade, fica um pouco mais difícil sofrer determinadas violências do que as mulheres pretas que, por exemplo, moram em comunidade, né? Então, eu nunca vivenciei isso, espero nunca vivenciar, mas vivenciei algumas violências por homens pretos que eram seguranças de farmácia, seguranças do shopping. Eu já fui seguida inúmeras vezes, principalmente em estabelecimentos da Zona Sul, né, da área nobre do Rio de Janeiro. Principalmente. Né? E a última vez eu tive uma reação, porque eu estava vendo um creme de cabelo, e aí eu comecei a perceber que o cara, eu já fui preparada para isso, eu comecei a perceber que o cara estava me seguindo, e aí pela primeira vez eu reagi, que eu virei para ele e falei assim, eu vou comprar o creme, eu estou escolhendo, tem câmera aqui, por que você não confia nelas? Ou então seja mais discreto. E aí ele ficou extremamente sem graça, porque ele não esperava essa reação, porque a nossa reação é mais do choque e de ficar sem nenhum... Acuado, né? Ou às vezes acuado, né, Joyce? Exatamente, porque a gente fica chocado, né? E aí, pela primeira vez, eu reagi e falei com a caixa. Eu falei, eu sofri racismo, o nome disso, isso tem nome, isso é racismo. Porque eu tô aqui pagando crédito. E ele ficou atrás de mim, e não ficou atrás de ninguém. Só de mim. Por quê? Né? Eu era a única preta que estava ali naquele momento. Só que, infelizmente, era num período de ascensão bem bolsonarista, e, obviamente, um senhor branco do meu lado, que começou... Ué, ele está fazendo o trabalho dele, mas aí eu deixei ele falando com a minha mão, continuei falando o que eu tinha para dizer, e saí, paguei creme e fui embora. Mas pela primeira vez. Mas isso nos adoece muito. Isso adoece muito absurdamente, a gente passa por isso o tempo todo, né? E a gente tem pessoas que são como a gente, que são pretos fazendo isso, porque é uma maneira de... é uma maneira adoecida de tentar, talvez, curar questões relacionadas à autoestima, aceitação e tudo mais, né? Então, é algo que a gente tem que olhar também e mudar completamente as nossas reações. Eu sei que talvez eu esteja sendo muito visceral, muito emocional, né? Eu sei que requer alguns cuidados, porque um homem preto meter a porrada em determinadas pessoas pode ser morto, né? A gente pode ser preso, mas em determinadas situações a gente precisa avaliar e descer o cacete, sim. É o que a gente precisa, a gente tem que sair dessa condição passiva que nos foi imposto. Eu sei que
por exemplo, histórico nos Estados Unidos, que passou por um apartheid, por uma separação, isso insufla muito mais. Teve uma Kikiki ali, que tem até hoje, né? Kikiki, na verdade, que tem até hoje. Então, isso insufla muito mais, porque a gente tem, por exemplo, uma sociedade baiana preta que é muito mais estruturalmente organizada, porque passou por um apartheid que a gente não passou no Rio de Janeiro. E a gente vive aqui o mito da democracia racial, da democracia social, que não existe. Nunca Do brasileiro cordial, né, também, né? Na Bahia, o governo é embaixo. Na Bahia, você tem tudo organizado com protagonismo preto. Na Bahia, você tem banco preto. Na Bahia, você tem artistas pretos. Na Bahia, você tem um aquilombamento que eu acho um exemplo nesse sentido que a gente não tem em outros territórios pretos do Brasil. Mas eles sofreram apartheid tal qual, claro que numa esfera muito menor, mas uma violência que nos Estados Unidos amplamente os pretos sofreram. Então, talvez essa gana e essa forma de lidar e reagir seja por causa disso, e a gente não reage dessa forma, a gente é mais passivo porque a gente vive essa democracia racial que não existe. Você acha que pode ter influenciado isso também? É interessante se abordar isso. Talvez a proporção de negros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Enquanto no Brasil, se eu não me engano, eu posso estar falhando nos dados aqui, no seu dado fechado não, mas segundo o último censo, tá, são 60%, né, da população preta junto com a população parda, que eles computam juntos, né? Enquanto nos Estados Unidos eu fiquei chocado com esse dado, é 13% a comunidade negra. Então talvez, não sei, inconscientemente, esse receio, né, de que a população branca lá provavelmente asfixie a população negra de uma forma que acabe com a existência dela, né? Os Estados Unidos foram capazes de acabar com os índios, com os povos indígenas, né? Numa escala tão rápida, que dirá com a comunidade negra que é só 13%. Talvez isso, esse senso de sobrevivência, né? Temos que fazer uma coisa, temos que ficar mais unidos, né? Teve o apartheid, né? Talvez isso também, não sei. Sim, faz sentido. Eu nunca tinha parado para analisar por esse viés, né? De que essa proporção, né, de pouquíssimos pretos para tantos brancos ali dentro traga também esse reflexo de reações, né? Eu sempre eu só olhava para essa questão das violências, do apartheid e tudo mais, que acaba devolvendo essa organização e essas reações como consequência. Mas faz sentido, né? Eu acho que é um combo, na verdade. Tem o apartheid, tem que eles são, de fato, minoria, né? Embora, eu não sei se nessa conta, nessa porcentagem, também tem os filhos de pretos, né? Porque a gente tem a Carrie, que é preta, mas que para a gente é muito branca. É verdade, Joyce. Tem isso mesmo. Porque ainda tem isso. No Brasil, a gente vai pelo fenótipo. E nos Estados Unidos, você vai realmente pela relação sanguínea, né, que você tem. É muito doido isso, porque... e aí eu estava vendo até uma entrevista da Mariah junto com a Meghan, do Príncipe Harry, né? Que elas estavam falando sobre elas estão no limbo, porque elas não são lidas como branca, não são lidas como pretas, mas são pretas, e aí, em determinadas situações, elas acabaram passando pelos racismos, mas, ao mesmo tempo, elas não são retintas, não são nem... A Meghan ainda tem alguma coisa, mas a Mariah é totalmente branca para um olhar brasileiro. Totalmente, ela não tem nada de preto pra gente, né? E aí ainda passa por isso. Então, não sei se nessa porcentagem está incluso também essas pessoas, se abarca essas pessoas, entendeu? Se não abarca, ainda fica mais asfixiado. Verdade. Né? E aí a gente tem uma distribuição também populacional diferente, né? Porque a gente teve foi uma enxurrada, né? Uma desaguada de pretos escravizados no Brasil. Até pelas demandas que o Brasil tinha para o cenário europeu, que é totalmente diferente das demandas, né, dos Estados Unidos para o cenário europeu. Né? Então, a gente tem um desaguar aí de pretos escravizados, um contingente imensamente
maior aqui do que lá, né? E, incrivelmente, ainda assim, lá eles, mesmo em menor número, eles têm uma cultura do aquilombamento, de uma organização, né? Eles agora estão fazendo uma caminhada de resgate, de beber de saberes africanos, coisa que não existia antes. Minha mãe falava uma coisa engraçada, quando eu era nova, sem menor consciência racial, assim, o preto norte-americano é muito esquisito, né? Eles acham que eles nasceram assim, que eles nasceram lá, que eles não vieram da África, que eles nasceram com esses cabelos, que eles nasceram assim, gospel e tudo mais. Eles parece que eles nem são africanos. Ela fala, olha só, que interessante. Aí agora a gente tem um movimento, né, na indústria, né, cultural totalmente focado nesse resgate. A gente tem Mulher Rei, a gente tem a Pantera Negra, a gente tem Beyoncé falando, né, que é filha de Oxum, por exemplo, né? A gente tem uma série de resgates aí sendo promovidos a partir de manifestos e festas de exaltação da cultura afro, né? Como o Afropunk, que veio parar aqui no Brasil. Gente, eu tô amando estar aqui. Por mim, eu ficaria mais 70 horas conversando com vocês. Só tem duas coisas que eu queria pontuar, porque eu tô com a colinha aqui do roteiro que o Átila tinha encaminhado para a gente, e eu só queria responder rapidamente duas coisas que estão ali no roteiro antes de eu me despedir. Tem uma pergunta muito interessante ali, que é a seguinte: na sua visão, é possível construir hoje uma sociedade mais inclusiva, com mais representatividade da comunidade negra no cinema? Como? Sim, existe, e basicamente é só as pessoas começarem a consumir mais conteúdo preto. A Mulher Rei foi um filme que estreou recentemente no cinema, mas eu não vi uma comoção, e eu digo isso sobre os meus amigos brancos, como se tivesse estreado mais um filme do Avengers, ou do Homem de Ferro, ou do Spider-Man. E é um filme que não deve nada em termos de produção, e em nada, absolutamente nada, a nenhum filme de super-herói branco. Não deve nada. A diferença é que é um filme elencado e estrelado por mulheres pretas. Ah, como que eu faço? Vai no cinema, compra o ingresso, vai lá assistir a Viola Davis e as outras meninas maravilhosas. Vai lá assistir o Wakanda Forever. É assim que a gente vai começar a ter mais espaço. E uma outra pergunta que está ali, mas eu acho que essa já era a última, quais outros filmes e séries você gostaria de recomendar? Eu sou o cara do documentário, né? Eu amo documentário sobre música, amo. Então eu poderia falar sobre vários, mas tem um, eu acho que eu já tinha passado esse para o Átila, não vou lembrar. Se não tiver passado, eu passo aqui agora. Esse, eu acho que ele ainda está no catálogo da Netflix, que é um documentário sobre a vida de Malcolm X, que é um dos maiores líderes do movimento preto aí de todos os tempos, e é um documentário em forma de série. Se eu não me engano, são entre 6 ou 8 episódios, cada um tem aí 40, 50 minutos de duração, e esse documentário se chama Quem Matou Malcolm X. É interessantíssimo. Recomendo que vocês não assistam no final de noite, tá? Assistam assim no horário ali quando vocês chegarem do trabalho, porque ele dá uma assustada, mas é um documentário extremamente rico, potente e poderoso. E digo mais, galera, não existe revolução sem incômodo. Eu sempre falo isso para as pessoas, sabe? Malcolm X lutou morrendo, morreu lutando, Martin Luther King morreu lutando, Angela Davis foi presa e investigada pelo FBI, então foram pessoas que causaram muito incômodo na sociedade. Ruby Bridges está aí até hoje para contar a história dela, então não tem como a gente causar algum tipo de revolução sem incomodar, sem colocar o dedo na ferida, sem descer o cacete, como a Joyce falou super bem. Eu também sou desse, sabe? A gente desce o cacete mesmo de várias formas. Se eu entrar numa briga física com uma pessoa, eu acho que não vai ser uma coisa muito legal, então eu desço o cacete na palavra, no grito.
Ai, vamos lá. Assim como o Edgar, eu também sou uma pessoa de documentários e podcast. Eu sou apaixonada. Na verdade, eu não vou ser econômica como o Edgar, mas eu vou falar rapidinho. Eu tenho 4 dicas. Eu acho que de tudo que ficou aqui, a gente precisa ter coragem, né? Como foi dito, a gente tem que ir para a briga, mas a gente tem que ir para a briga com conhecimento. E eu acho que conhecimento é a arma para toda mudança que a gente precisa ter. Então, eu gostaria de recomendar o 13ª Emenda, que está no Netflix, que fala sobre a criminalização da população preta nos Estados Unidos, mas que é muito ligado à nossa também criminalização da população preta do Brasil. Outra recomendação é Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que é um documentário, fala sobre a ascensão das negras na política a partir da morte da Marielle. Está no Now e no Globoplay. Globoplay é só para algumas pessoas que têm assinatura, mas no Now, quem tem o Now, é possível assistir esse filme de graça se você assistir dentro das primeiras 48 horas. Tá? É muito potente também. E tem a ver com Mulher Rei, né? Além disso, eu queria também indicar 2 podcasts, que é o Negro da Semana, para a gente poder remontar a história dos negros na nossa sociedade, negros importantes. Temos, por exemplo, o episódio dessa semana de negro, da semana, o Seu Jorge, conta a história do Seu Jorge, inclusive curiosidades do fato, por exemplo, dele ser sobrinho da Jovelina Pérola Negra, sabe? Umas coisas assim. E é muito interessante, tem histórias maravilhosas. E agora, para gente que precisa criar crianças pretas, eu não sou mãe, mas temos criando não só crianças pretas, mas crianças antirracistas, eu quero indicar também Calunguia, o Contador de Histórias, que é um podcast Netflix, que conta a história dos nossos reis e rainhas pretos, né? Para criança. É uma história de um menininho preto com a família preta, e que ele conta a história dos heróis pretos da nossa história. É isso. Arrasou nas dicas aí. E você, Joyce? Tem dica? Gente, eu tô péssima de dica, porque eu tô trabalhando absurdamente, muita coisa. Mas a dica até para mim mesmo, porque eu até agora não consegui assistir o filme Pixinguinha, com o Seu Jorge, e todo mundo fala muito desse filme, todo mundo fala, assim, que chora horrores, enfim. Então, um filme que é a dica para mim e para todos. Muito bom, muito bom. A crítica é boa, então, tá aí uma dica boa. Tem uma série interessante que fala sobre como surgiu o crime organizado no Rio de Janeiro, que é a Irmandade, que é também que nossa, o Jorge tem todas, né? Só que é uma série feita por branco, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada assim por um prisma histórico da coisa, né? De como foi inserido como é que é o impacto das drogas dentro de uma comunidade. Retrata muito a comunidade do Dendê, né, que fica na Ilha do Governador, que é imensa, que é um vulcão adormecido ali, né, porque já foi palco, assim, infelizmente, de muitas guerras no passado, na década de 90, que é uma parte né, da série que passa ali. Então, recomendo. E tô pobrecita de dicas, e recomendo também agora um espetáculo, vou fazer o jabá, dois espetáculos. O espetáculo de dança afro infantil, que é o Oxóssi, o Guardião Popular, que vai estrear no dia 26 de novembro no Teatro João Caetano. Tem o Ineditismo, que fala de uma cultura afro, né, de povo iorubá, e para crianças, né, dança afro para crianças. Então vai trazendo Itãs de Oxóssi, transformando essa divindade em um herói que salva a sociedade ali, né, das feiticeiras. Então super recomendo. O elenco é incrível do Tambor de Cumba. E o Cosmogonia Africana, a visão do povo iorubá, também, que é um espetáculo do Tambor de Cumba, que remonta a criação do universo
numa versão africana. Então, Big Bang, tudo isso numa versão africana. Então, tá aí minhas dicas, espero que vocês curtam. Gente, muito obrigado, arrasaram nas dicas. Obrigado mesmo por ter disponibilizado o tempo. A gente ficou aí praticamente 2 horas conversando, que é um tema não adianta, né? Agora que eu Rende vi muito. Não tem como. Eu falei, vou ficar só 1 hora e meia no máximo. Se deixar, a gente fica aqui até de madrugada. Obrigado mesmo, viu, gente? Despeço aqui vocês, mais uma vez. E vale lembrar que neste programa exibimos os trechos dos trailers de Medida Provisória e A Mulher Rei. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.